Soltas e soltos, bem-vindos. É com muita alegria que eu trago aqui para o canal André Baldo, psicanalista, escritor e filósofo, que fez uma jornada maravilhosa de volta ao mundo, que foi uma jornada de redescoberta, né, André? E hoje eu quero convidar vocês também a uma jornada de mudança, ainda que a gente não dê a volta ao mundo, que a gente possa mudar e se redescobrir, aproveitar esse começo do ano para entender quais caminhos trilhar, de quais coisas a gente vai ter que se despedir e quais foram essas jornadas transformadoras do André para inspirarem as nossas. Então, André, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, Carol. Então, para mim é uma grande honra estar aqui com você, que sempre traz para a conversa as pessoas tão grandiosas, né, no seu canal Soltos, e me sinto honrado com o convite. Obrigada, eu que estou honrada com você estar aqui. André, queria que você contasse um pouquinho para os soltos e soltas como foi essa sua decisão de largar tudo e fazer essa volta ao mundo. Assim. Qual foi o gatilho que te levou a esse empurrão? Porque acho que agora chega ao começo do ano e a gente quer aproveitar isso. O ano virou, agora tudo vai mudar. E às vezes as mudanças já estão batendo ali, né? Na nossa porta, a gente está fingindo que não vê. Como é que foi para você? Sincronicidade ou não, sempre é. Essa mudança começou na noite de Réveillon de 2017 e terminou com o fim do meu relacionamento, né? Eu ficando solteiro, no Réveillon de 2017. Eu já vinha na jornada do autoconhecimento através do budismo, da meditação, mas era gradual. E aí naquela noite, foi uma noite muito intensa, muito maluca, por assim dizer. Eu estava com a minha companheira, a gente foi parar de frente para o mar de São Conrado, e no primeiro raiar do sol do ano, a primeira alvorada, e a alvorada traz isso muito do surgimento da consciência, né, da mudança, junto com a virada do ano, então. E naquele momento, após uma briga que a gente teve, veio assim como que um insight, uma clareza, que eu não sabia de onde era, mas que eu deveria largar tudo para trás e me entregar à vida, e que eu deveria morrer para tudo que eu conhecia até então. Naquele momento eu decidi terminar com a minha companheira. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer, mas eu sabia que a minha vida ia mudar absolutamente. E era um momento de maior incerteza da minha vida, porque eu realmente não sabia o que ia acontecer, eu só sabia que tudo ia mudar. E também era um momento de maior confiança na minha vida, porque havia uma absoluta entrega. Então, naquela noite eu terminei com a minha companheira, já logo na sequência eu vendi minha empresa, vendi meu carro, deixei minha casa com um amigo e decidi dar a volta ao mundo em busca de autoconhecimento. Acho lindo você começar o seu relato assim, porque eu sinto que às vezes a gente fica esperando ter certeza do próximo passo para dar mudança, né? Então, assim, não, deixa eu saber, eu não quero mais esse emprego, mas deixa eu ter certeza de qual é o próximo para eu sair desse. Ou deixa eu ter certeza que eu tenho uma outra relação para eu sair dessa. Ou que eu não vou sentir saudade daquela pessoa para poder dar o próximo passo. O quanto enfrentar esse desconhecido é importante para a gente poder efetivamente fazer mudanças. A gente busca muitas garantias da vida, Carol, sendo que a única garantia que a gente tem, de fato, é a garantia da morte, né? Todo o resto é incerto. E a morte, de fato, é o contato com o desconhecido, né? Então, morrer para um relacionamento, morrer para um estilo de vida, morrer para uma profissão, para uma identidade que você criou. E esse morrer permite muito renascimento. Essa nossa conversa, ela vem agora nesse momento de virada do ano, que as pessoas também querem muitas mudanças, né? Ou seja, elas querem renascer, elas querem algo novo, mas elas não querem morrer, não querem abdicar do velho, né? Não querem morrer para aquilo que precisa morrer. Então, isso é ir contra o movimento natural da vida. A gente muito pede, pouco oferece. E aí é natural que quando a vida generosa como ela esteja ofertando possibilidades para nós a todos os momentos, a gente não seja capaz de percebê-las porque a gente está com a mochila sempre cheia. Foi algo que eu aprendi na viagem, né? Eu saí daqui com a mochila muito cheia. Era só uma mochila, você imagina um ano para você viver numa mochila. Eu que vivia numa casa de, sei lá, 400 metros quadrados, colocar tua vida numa mochila foi muito difícil. E aí ela saiu cheia e quando eu fui passando por lugares incríveis, conhecendo pessoas incríveis, eu vi, pô, mas não tem espaço para eu guardar esses presentes na minha mochila.
E espaço psicológico também, né? Então, muitas vezes a gente carrega um excesso de bagagem, não somente física, mas também emocional. Relacionamentos que já passaram do prazo de validade, profissões que já não te representam mais. E a gente esquece que para renascer precisa morrer. Quais foram as coisas que você precisou deixar morrer ou tirar dessa sua mochila emocional? Que bagagens você precisou tirar e como é que foi esse processo? As mais fáceis foram as físicas, né? Com certeza, sim. Então, abrir mão de uma renda segura. Eu estava para ser candidato a vereador também, que era um grande sonho. Então, abrir mão de sonhos também já começou a ser um pouco mais difícil, né? Então, primeiro as bagagens físicas, essas foram as fáceis, o carro, a empresa, a certeza de um rendimento. Depois os sonhos, né? Os desejos, os planos que haviam sido feitos. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, a mais difícil foi abrir mão do relacionamento, que era uma pessoa que eu amava muito e ainda amo hoje na condição de amiga. E o universo, sabe como foi capaz de tornar essa pessoa hoje uma das minhas melhores amigas. É lindo isso, porque a gente acha também que a gente só vai conseguir largar quando acabar o amor, né? Ou quando tiver algum motivo. E às vezes, mesmo amando, a gente vai ter que ir embora. E isso do abrir mão dos sonhos, eu penso muito. Eu fui para o Rio, eu sou atriz de formação, eu fui para o Rio porque eu queria estar mais perto do cinema e fazer televisão, e daí, de repente, eu vi que o meu sonho mudou, mas eu estava ali, ainda resistindo, um pouco porque você pensa, nossa, mas eu também já me sacrifiquei tanto por esse sonho, que às vezes a gente se apega a ele, né? Por tudo que a gente já sacrificou, e eu vejo isso muito nas relações também, né? Às vezes pessoas me escrevendo, mas eu já estou há 10, 15, 20 anos com esse companheiro, com essa companheira, tantos sonhos, né? Tanta jornada e tantos sonhos a gente tem juntos que eu não quero abrir mão, mas às vezes isso está matando a gente. Como perceber que tem sonhos que já foram nossos, mas não são? Como é que você percebeu assim, nossa, esse sonho não é meu mais? Eu acho que uma questão dos sonhos, talvez, é que isso foi algo que me ajudou muito ao longo da viagem, né? A gente sonha e a gente fica tão apegado à concretização desse sonho que a gente acredita que a gente só pode abrir mão dele quando ele for concretizado. Só que uma grande lição que a viagem me trouxe foi assim, quando eu saí daqui para viajar o mundo, eu tracei todo o meu roteiro. Eu sabia todos os países que eu passar. Eu tracei todos os países que eu passar milimetricamente. Eu sabia, por exemplo, iam ser um ano de viagem, eu sabia daqui a 6 meses, no dia 17 de agosto, onde eu estaria e quais seriam os lugares que eu visitaria nesse dia. E assim, os planos, como os sonhos, eles têm a sua função, eles servem para dar um norte, para nos guiar, para nos impelir a caminhar, mas a gente esquece que a gente não pode confundir o mapa com o território, né? Porque a vida ela está Explica sempre isso, disponível. que bonito. Então, os sonhos e os planos são o quê? Você traçar um mapa, né? É aqui que eu quero chegar, são esses os passos que eu devo dar, é para ali que eu devo ir. Mas a gente esquece que o mapa está no papel e a vida está no acontecer, né? A vida é o território. E aí, de repente, a vida vem e muda o teu roteiro, como foi comigo. Então, eu tinha colocado os planos num dispositivo, num iPad, não tinha passado para nuvem. E aí, antes de eu embarcar, eu estava esperando no aeroporto de São Paulo, eu me distraí e eu tive esse dispositivo roubado que estava com todos os roteiros. Então, antes mesmo de iniciar a viagem, quando eu estava embarcando, a vida veio assim, já pegou meus planos e já mudou literalmente, tudo. Literalmente. E aí eu cheguei na África do Sul, fui roubado já no primeiro dia, e aí confusão, aí já roubado na Namíbia, e vários outros roubos e problemas com passaporte, com vários obstáculos. E aí eu tentando controlar a vida, e quanto mais eu tentava controlar a viagem, mais eu sofria inversões, até que eu cheguei no meu primeiro retiro, que foi com um grande mestre, o Nude, lá em Portugal, e ele falou para mim, confie na vida, que a vida cuida de você melhor do que você cuida da vida. E aí, nesse momento, virou uma chave em mim. Falei, caramba, eu tô aqui me esforçando muito para tentar controlar a vida e tô fracassando miseravelmente. Então, deixa eu tentar inverter um pouquinho, deixa eu tentar confiar na vida e deixar que ela flua à sua maneira. E nesse momento, eu falei, tá bom,
universo, olhei assim para o universo, vou deixar acontecer, vamos ver o que rola. E a partir desse momento, curiosamente, começou a dar tudo certo. Assim, comecei a receber convite de pessoas para ficar na casa, várias sincronicidades começaram a acontecer, e quando eu abri mão daquilo que eu achava que deveria ser, comecei a confiar naquilo que é, as coisas começaram a acontecer. E as coisas, olha só que interessante, Carol, as coisas que essa viagem e a vida me trouxe quando eu abri mão dos meus planos foram inimaginavelmente maiores do que aquelas que eu havia planejado. Então, a gente não consegue compreender o grande tabuleiro da existência, ele é muito maior do que a nossa mente limitada. Se as coisas tivessem ocorrido como eu havia planejado, eu nunca teria história para ter ido lá no Porchat, para estar aqui conversando com você, para ter escrito um livro. E eu acho que agora, esse momento de começo de ano, ele é traiçoeiro porque às vezes a gente já começa o ano com um saldo negativo de todos os seus sonhos e planos que você achou que teria concretizado em 2021 e não fez. Então, você traz essa conta já começando devendo para você mesmo em 2022 e tentando traçar planos muito específicos para balizar o que vai ser o seu sucesso e a sua felicidade no ano, né? Eu sou super do ritual, e eu acho que é importante a gente ritualizar as passagens, e às vezes, né, a gente faz cartas de desejos, uma carta para você daqui a um ano. E agora, te ouvindo falar, eu penso o quanto isso também pode ser opressor, porque é uma forma de transformar o sonho em controle. E eu recebo muitas pessoas aqui que me escrevem no canal frustradas porque essa história não virou namoro no tempo que elas acharam que deveria. A gente está tão querendo controlar a relação e o outro que a gente não está na relação. Você sente isso? Tem um conceito dentro da psicanálise junguiana que eu gosto muito, que é da teleologia. Tele é direção, fins, objetivos, e logia, logos, conhecimento, estudo. A teleologia é o estudo dos fins, estudo dos objetivos. E para a psicologia analítica, a vida, assim como o movimento do universo, ela é teleológica, ela caminha em direção a um fim, ela caminha em direção a um objetivo. Então, a jornada do herói, o próprio ciclo da vida, a evolução individual e coletiva, e ela caminha em direção a uma finalidade. Ou seja, ela possui um movimento natural. E para a gente compreender, que nem você fala, eu estou regredindo, às vezes eu sinto que eu estou regredindo. Cara, você só vai saber realmente do que serviu esse obstáculo que você passou, que você pode considerar como sendo uma perca, um regresso, um atraso, na conjuntura da obra inteira. Então, por exemplo, se eu fosse analisar esse capítulo da minha vida, que eu comecei lá na África do Sul, e eu quase voltei quando eu fui roubado, porque eu falei, cara, não, tá dando tudo errado, eu tô perdendo. Naquele momento parecia que era um fracasso, de fato. Mas analisando todo o conjunto da obra, você vê que sem aquilo que você considerava um atraso, a história não ia se mostrar completa e você jamais teria chegado naquele ponto. E aí, novamente, voltando para a limitação da nossa mente, para a limitação do nosso ego, a gente não consegue vislumbrar tudo o que o futuro tem para trazer, o que a vida tem para trazer. E nós somos muito egoístas no sentido daquilo que a gente pede para a vida, nos nossos desejos mesquinhos. E eu percebi que a vida começa a fluir muito melhor quando a gente para de olhar para a vida e perguntar o que eu quero da vida, e quando a gente inverte a pergunta e fala o que a vida quer de mim, o que a vida espera de mim. E aí, quando você se abre nesse sentido, sim, eu tenho os meus desejos enquanto indivíduo e eu peço por eles, mas mais do que isso, eu peço para que os meus desejos estejam alinhados com os desejos da vida, e eu me coloco a serviço dessa vida, aí coisas magníficas começam a acontecer. Eu vi um vídeo seu que você conta uma história que eu acho linda, e eu queria te pedir para contar aqui, daquele camponês, que é o sorte ou azar do fazendeiro. Perfeito. Sim. Porque eu acho que exemplifica exatamente isso que você está falando, e eu queria que você contasse para os soltos. Com prazer, querida, com prazer. Essa é uma história, muitas vezes, sendo contada como da tradição budista, muitas vezes da tradição hindu. E essa história diz o seguinte, para quem está ouvindo agora, presta atenção que ela é muito bonita. Ela conta sobre um velho fazendeiro que possuía apenas uma égua. E aí, dado momento,
essa égua fugiu, e aí os vizinhos desse fazendeiro, desse camponês, olharam para ele e falaram: nossa, que azar. E aí o camponês olhou para os vizinhos e falou: sorte ou azar, eu não sei. Passaram-se 3 dias e essa égua voltou trazendo 3 cavalos selvagens. E os vizinhos: nossa, mas que sorte. E aí o vizinho olhou assim, o camponês olhou para os vizinhos e falou: sorte ou azar, eu não sei. O filho do camponês foi tentar domar esses cavalos selvagens e foi derrubado por um deles e quebrou a perna. E aí os vizinhos olharam e falaram: puxa vida, que azar. Aí o camponês tranquilamente olhou para eles e disse: sorte ou azar, eu não sei. O país entrou em guerra, o governo, o imperador mandou para que o exército recrutasse todos os jovens aptos à batalha, e chegaram até a vila do camponês, e o filho do camponês estava com a perna quebrada e não pôde ir para a batalha. E os vizinhos falaram: nossa, mas que sorte. Aí o camponês uma vez mais olhou e falou: sorte ou azar, quem poderá dizer, né? E a viagem me mostrou muito isso, assim, quantos eventos como esses roubos, por exemplo, ou várias outras situações como quebrar o pé subindo o Everest Base Camp, que falava: mas meu Deus, que azar, né? E aí de repente, baita sorte. E quando eu ouvi você contando essa história, eu pensei, enquanto a gente não se abrir para pensar sorte ou azar, quem sabe, a gente tende a ler como azar. E eu sinto que quanto mais a gente vê, por exemplo, muitas mulheres e homens me escrevem aqui falando: eu tenho azar no amor. Então, mais uma vez, a história não deu certo com essa pessoa. Ao invés de eu pensar, talvez foi uma sorte, talvez não era para ser, toda frustração amorosa, essas pessoas leem como azar. E daí elas já entram na próxima relação amorosa se sentindo azaradas. Logo, o azar, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Então, Que engraçado, agora você falou uma coisa, só para não perder. Aí a gente fala azarar, paquerar, né? Será que tem alguma coisa a ver? Não sei. é verdade, nunca tinha pensado. Mas que eu fico pensando que enquanto a gente não se abrir para esse não saber, o quanto que a gente não vai criar até mais azares do que efetivamente aconteceram, só porque a gente está querendo entender a situação, sabe? Acho que assim, uma das coisas que eu mais ouço aqui também é: não, mas eu quero entender o que aconteceu nessa relação. E nessa nossa tentativa de entender, muitas vezes a gente mais lê como azar do que deixar aberto para a vida. Você percebe isso? Sabe qual que é o problema, Carol? A gente tenta entender o que aconteceu externamente, por que o outro me abandonou, o que aconteceu de errado, o que poderia ter sido diferente, mas a gente não olha, a gente não tenta se entender, né? A gente não tenta se entender. E as relações, elas são espelhos. Então, essa é a grande função e a grande riqueza dos relacionamentos, entender que muito mais do que falar sobre o outro, ela fala sobre nós mesmos. Então, assim, poxa, mas o que deu errado? Tentando entender o que poderia ter sido diferente. Eu tenho azar no amor. Peraí, observa os padrões que você está seguindo, né? Que tipo de pessoa você tem atraído para sua vida? O que está te levando a refletir esses padrões? O que no outro te incomoda tanto, para ver se você encontra em você. Essa experiência de morar na caverna durante 3 semanas foi uma experiência de bastante solidão, né? De ficar assim 3 semanas sem contato. E a solidão ensina muito, mas ela me mostrou a importância da comunhão, né? Como os relacionamentos ensinam muito sobre a gente. E aí, quando eu estava sozinho na caverna, eu percebi que muitas das coisas que eu reclamava nos outros eram eu sozinho comigo mesmo, eu estava vendo que continuava incomodando, ou seja, eram questões minhas. E os relacionamentos, eles têm isso, de mostrar as suas fissuras, sim, aquilo que você tem de imperfeições, porque aquilo que incomoda no outro eu mudo em mim, mas também de mostrar as suas virtudes, porque é através do outro que eu vou desenvolver a compaixão, a benevolência, a tolerância, a paciência, né, como a gente tem que desenvolver a paciência no relacionamento, e o amor, né, como é que você vai amar? Conhecer o amor, que é um dos propósitos da jornada humana, sem estar nas relações. Então, olhar para os relacionamentos como um fator de autoconhecimento e como uma grande escola mesmo
talvez tire um pouco essa função, ai, que azar, mas o que que esse relacionamento, por mais ruim que ele possa ter sido, o que que ele tem para me ensinar sobre mim mesmo? Você falou da caverna, queria te perguntar um pouco isso assim, quais foram as principais experiências que você sente que te transformaram e que fizeram você acessar novos Andrés ou olhar para sombras que você não queria ver? Essa da caverna foi muito simbólica, no sentido de que, pô, né, uma experiência muito doida você estar sozinho, assim, no meio da natureza e sem contato. E os retiros como um todo foram muito importantes. Estar em diferentes culturas num tempo tão rápido, então, tipo, eu estava na Europa e fui para o Oriente Médio, aí lá era a lei de Sharia, a cultura islâmica, e de repente eu estava na Índia, que era uma loucura, e dentro da Índia muitas culturas diferentes, muitas religiões, e aí indo do hinduísmo para o budismo, do islamismo para o zoroastrismo. Isso me ensinou algumas coisas importantes. Então, abertura à experiência, como é importante você estar aberto à experiência, porque a vida possui muitas faces e você vê ela a partir de um só prisma torna a tua visão limitada. Abertura à aventura também, entender que a vida é aventura, então experiências significativas, subir os Himalaias, me meter no meio das florestas, estar sujeito a riscos, mostrou que a gente é muito mais forte do que a gente acredita ser. Então, se eu tivesse uma cartilha antes de sair do Brasil e fosse me dito, você vai ser roubado X vezes, você vai quebrar o pé, você vai sofrer, vai se sentir sozinho, eu teria ido. Agora, depois de ter passado por todas essas experiências, tipo, você percebe o quão forte você é e você perde o medo da vida. Então, isso foi muito legal na viagem, estar exposto a riscos que hoje eu vejo que não precisa, né? Hoje você já moderou um pouco, mas viver é estar exposto a riscos, e aí você perde um pouco do medo da vida. E riscos não meramente físicos, mas riscos emocionais, de rejeição, de se sentir sozinho, de se ver frustrado com seus planos não dando certo. As experiências de ser roubado e viver com pouco me ensinaram muito, de ver que a gente realmente consegue viver com muito pouco e ser feliz com muito pouco, o que não significa um voto de pobreza, o que não significa que você tem que realmente abrir mão de tudo e vender suas coisas. Não, eu gosto de conforto, eu gosto de... Hoje eu viajo de mala de rodinha, né? Para o mochileiro foi até difícil. Maravilhoso! Isso. Mas, assim, se precisar, eu sei viver com pouco. E aí tira um pouco do medo da vida, de fato. E faz você apreciar muito mais o conforto também. E acho que tem um lugar que às vezes a gente romantiza esse movimento de se abrir para experiências, que é assim, eu vou ter experiências novas e vai ser delicioso. E às vezes não vai ser, né? Vai ser incômodo, você vai achar que ia ser de um jeito e não vai ser, ou você vai achar que você ia gostar e não vai gostar. Como também entender que a gente tem que abrir mão do controle nesse lugar da novidade, porque às vezes eu sinto que a gente ainda tem uma idealização, né? Não, então eu vou me abrir, vou me jogar no mundo, vai ser ótimo. E daí, quando a gente tem a primeira dificuldade, a gente se volta para uma coisa que era a nossa prisão e que fazia mal para a gente. Sim, né? Até uma frase do meu livro, assim, a gente tem medo do desconhecido e esse medo faz a gente continuar na zona de conforto, que é a zona do conhecido, que muitas vezes a gente fica apegado a um sofrimento que nós já conhecemos do que arriscar a felicidade no desconhecido. A abertura, a experiência, de fato, ela implica que você vai experimentar muita coisa que você não vai gostar, que você vai sofrer, que não vai ser legal, mas, e possivelmente, falando da minha experiência própria, 90% dessas novas experiências realmente não vão ser agradáveis, você não vai se conectar, não vão fazer sentido para você, mas esses 10% que você vivenciou vão justificar todo esse resto que foi desagradável para você, que você não teria conhecido se você não tivesse vivido essas outras experiências que não foram tão agradáveis assim. E você falou daquela frase que eu achei linda, de que a vida cuida da gente melhor do que a gente cuida dela. E como é que a gente exercita na prática essa entrega?
porque eu vejo, assim, muitas pessoas são super controladoras como eu, e às vezes a gente não consegue pensar, tá bom, no dia a dia, como é que eu penso? Como é que eu posso exercitar essa entrega e essa confiança na vida, no outro, na gente? Eu tenho no meu calendário, no fim de semana, fazer uma coisa nova. Então, eu considero como uma atividade importante. Eu considero como uma atividade importante. Fazer uma coisa nova. O quê? Não sei. Sempre buscando desenvolver uma nova habilidade. Pô, agora eu vou começar teatro, ser atriz, né? Pô, para mim isso é uma maravilha, é um campo que eu não conheço. E que eu, conhecendo esse campo, eu vou conhecer aspectos de mim mesmo que eu não conheço. Não fugir do sofrimento. Isso é muito importante. Do sofrimento que às vezes nem é um sofrimento, às vezes é só um desconforto. Então o nosso cérebro ele é programado para a gente seguir padrões, por uma questão de conservação da energia. Uma vez que eu faço as mesmas sinapses, eu vou pelo mesmo caminho, isso não vai exigir um esforço do meu organismo, que vai significar uma exposição a riscos e também um gasto maior de energia. Então, estar confortável no desconforto é algo fundamental para mim para experimentar a novidade. Eu costumo dizer, essa também é a frase de um grande amigo meu, Pieta Miller, que é mais interessante você sentir-se desconfortável na zona de conforto e estar confortável na zona de desconforto. Isso é algo muito interessante para você aprender a viver novas experiências. E a terceira coisa que muito me ajuda é contemplar o controle e entender que ele não passa de uma ilusão. Porque realmente, cara, olha para a pandemia, cara, olha para a pandemia. Assim, que controle a gente tem do que vai acontecer? Que controle a gente tem do que vai acontecer? Você tem todos os planos, aí de repente vem a vida, ó, e muda tudo. E agora, né? Talvez passou a pandemia, agora tem uma nova variante. Tá. Cara, não sei, não sei. E aí você aprende a dançar um pouco com a vida. É um conceito estoico que me ajuda muito, é o de amor fati. Você entrevistou a Lúcia Helena, talvez ela tenha falado disso ou não, mas é algo que eu guardo muito da filosofia estoica. Amor fati, amor ao destino. Ame o destino, aceite tudo que ele te trouxer. O Epíteto, que também é um filósofo estoico, ele era um escravo, inclusive. Era um escravo que era muito feliz. E ele falava que a nossa felicidade, a nossa infelicidade reside no fato da gente colocar os nossos recursos naquilo que não depende da gente, aceitação dos outros, contexto macroeconômico, eventos externos, enquanto a gente negligencia aquilo que depende da gente, as nossas escolhas, as nossas virtudes e como eu reajo àquilo que a vida me traz. Isso é algo que me ajuda muito, é uma frase de Sartre. Não importa o que a vida faz comigo, o que importa é o que eu faço com o que a vida faz comigo. Isso é liberdade. E é confiar no tempo das coisas, né? Porque eu acho que quando a gente fala, né? Quando você conta a história do fazendeiro, e assim, sorte ou azar, quem sabe, você tem que esperar um tempo para saber o que vai acontecer. E eu sinto que muitas vezes a gente quer ter as certezas rápido e quer entender rápido. E a gente tem que confiar que a vida vai levar, né? E às vezes, outro dia eu recebi um relato de uma mulher que falou: não, tá bom, eu já entendi, mas eu tenho 38 anos e eu quero ter filho e eu tenho medo de entrar nessa coisa de deixar a vida me levar e não chegar a lugar nenhum. Como é que eu também posso não ficar à deriva, sabe, num lugar de não ser passivo? Então, como achar esse lugar do meio que, assim, não estar no controle não é você ser totalmente passivo, é você entrar no fluxo, né? Perfeito, querida. Você trouxe uma palavra que define bem como eu penso sobre essa questão. Como não ficar à deriva e como você abrir mão do controle e mesmo assim não permitir que a sua vida seja desgovernada. Pensa assim, a gente está navegando, né? Esse grande desconhecido, oceano desconhecido que é a vida. E a gente não tem controle sobre os ventos da existência. A gente não sabe se vai vir uma tempestade, se vai vir uma calmaria, se vai vir o vento norte, o vento sul. Mas a gente tem controle sobre a vela, né? Do nosso navio, a gente tem controle sobre o leme. E o leme representa a consciência, esse navegar consciente. Então, a vida vai trazer esses ventos e eu posso manejar a minha vela para onde eu julgar mais conveniente. O caminhar na vida, o navegar na vida, para mim, é muito sobre isso. Que lindo!
E agora, para fechar, o que você falaria para esses soltos e soltas nesse começo de ano? Como a gente pode fazer mudanças mais construtivas para a gente, menos impositivas? Perfeito. O nome do canal é Soltos, né? Que a gente Uhum. estava falando agora de estado de fluxo, inclusive a escola que eu dou aula é a escola do fluxo. O fluxo, para psicologia, inclusive quem cunhou esse termo psicologicamente falando foi o Csikszentmihalyi, que morreu esses dias. Ele é um estado que não é de soltura completo, mas também não é de tensão absoluta. A curva da melhor performance, ou seja, o ponto de fluidez, que você está fluindo na tua melhor performance profissional, física ou emocional, é a justa harmonia, o justo equilíbrio entre a tensão e o relaxamento. Então, para quem está traçando esses planos para se reinventar agora para esse novo ano, crie sim uma tensão, né? Determine determinados objetivos, objetivos específicos para o seu ano, crie os passos para que você caminhe em direção a eles, né? Estabeleça uma boa rotina, mas esteja aberto e preparado para abrir mão deles se a vida vir e assim provar. Mas não é assim, veio a vida, pá, tipo, veio um vento, não, parei. Porque tem muita gente que assim desiste no primeiro obstáculo, né? Mas observar os movimentos da existência, ver se você está alinhado com eles, reconhecer os ciclos externos e os ciclos internos e entender que fluidez, de fato, é a justa harmonia entre a retidão e o relaxamento, né? Isso é dança. A dança você não está muito solto, mas também não está muito tenso. Você precisa encontrar a justa tensão. Lindo! Que a gente possa entrar esse ano dançando mais. Perfeito. Obrigada, André, por estar comigo aqui. Valeu, querida. Eu que agradeço imensamente o convite.